Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Bolsa em queda e dólar em alta. O mercado financeiro reage ao temor de não aprovação da reforma da Previdência este ano. Tudo começou com a interpretação que os investidores deram ao comentário do presidente Temer, que mencionou problemas de apoio político para a proposta avançar. O Ibovespa recuou aos 72 mil pontos com a saída de parte dos estrangeiros e o dólar voltou a subir. Hoje o presidente mudou a agenda e pelo Twitter destacou que o Brasil supera a recessão. Aliás, na economia do dia a dia, sinais de recuperação econômica. A inadimplência do consumidor recuou e no comparativo com o ano passado, os números de 2017 são muito positivos. O Brasil volta a vender carne para o mundo. As exportações brasileiras, sobretudo de carne fresca, aumentaram quase 40% no mês de outubro. O cenário econômico está no ar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje aqui em São Paulo que a reforma da Previdência, aliás, dando uma sequência a essa discussão sobre a reforma da Previdência, não é uma questão de escolha e que terá de ser feita em algum momento por algum governo. Daí a defesa que este governo, ele próprio, o ministro da Fazenda, faz quase num corpo a corpo diário com empresários, parlamentares, para defender a reforma da Previdência. Vamos ouvir o que disse o ministro Meirelles. O presidente ontem reconheceu, evidentemente, as dificuldades, né? Nós temos mencionado muitas vezes que é um processo controverso em qualquer lugar do mundo, né? Não há dúvida. Não há país em que foi aprovada a reforma da Previdência sem controvérsia, sem dificuldade, etc. Isso é normal. O que o presidente fez foi reconhecer esse fato para as lideranças partidárias que ali estavam expressando as suas preocupações e das suas bancadas com esta questão. Por outro lado, também foi enfatizado, e houve todo o prosseguimento da reunião, onde foi enfatizado que a reforma da Previdência não é uma questão de escolha. Ela terá que ser feita em algum momento, porque ela é uma questão fiscal. Aliás, o ministro Meirelles tem defendido a aprovação do projeto de reforma da Previdência, como foi discutido lá atrás, ainda no primeiro semestre, antes, inclusive, da crise política. O governo, em tese, negocia uma segunda possibilidade para alguns pontos essenciais da reforma ainda este ano, mas ele tem defendido a proposta original. E pelo Twitter, hoje, o presidente Michel Temer disse que o Brasil superou a recessão. De Brasília, a Mariana Jungmann está conosco e nos traz mais informações dessa declaração do presidente em meio a essa discussão do apoio político que o governo tem no Congresso. Mariana, boa noite. Oi, Piotto, boa noite. Foi isso mesmo, viu? O presidente Michel Temer tuitou hoje, como a gente diz, e disse: tiramos o Brasil da recessão, criamos empregos e trabalhamos para avançar ainda mais nos próximos 14 anos. Nos próximos 14 meses. E foi sobre esses próximos 14 meses, Piotto, que o presidente tratou aí hoje ao longo do dia com líderes do Senado, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também com ministros da área social do governo. Com os líderes do Senado, o principal tema também foi a reforma da Previdência, assunto que ele já tinha tratado em reunião com líderes da Câmara. Também ontem, o ministro Eliseu Padilha, agora há pouco, também divulgou um vídeo no Twitter dizendo sobre essa reunião, disse que o presidente reiterou para essas lideranças a importância da aprovação dessa reforma da Previdência e está mobilizando a sua base, está mobilizando seus parlamentares no Congresso em torno desse assunto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também falou disso hoje de manhã, um pouco antes de vir aqui para a reunião no Palácio do Planalto, e falou também que considera importante a aprovação, ainda que de uma reforma reduzida, ainda que uma reforma menor, mas uma aprovação ainda esse ano. E aí falou da importância, então, de que o governo faça essa articulação relatada por Eliseu Padilha, viu, Piotto? Muito obrigado, Mariana.
E a Caixa Econômica Federal anunciou que vai liberar os créditos aprovados para o financiamento da casa própria que estavam bloqueados. A suspensão aconteceu depois que o banco modificou as regras para a concessão dos empréstimos. No Rio de Janeiro, Maurício de Almeida traz mais detalhes dessa história. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Esse problema começou no mês de setembro, quando a Caixa fez essa alteração. Antigamente, para conseguir um financiamento, era necessário dar uma entrada de 30% referente ao valor do imóvel. A partir de setembro, esse valor passou para 50%. Ou seja, os contratos que estavam assinados com valor de 30%, a Caixa não estava liberando os financiamentos. Mas hoje o vice-presidente de habitação da Caixa garantiu que todos os contratos que foram assinados antes da mudança desse percentual estão valendo e que nos próximos dias vão ser liberados os empréstimos. Até o fim desse mês, a Caixa garante que vai colocar, disponibilizando todos os empréstimos que estão assinados no valor antigo de 30% da entrada. Então, quem assinou o contrato antes de setembro continua podendo dar apenas 30% de entrada do valor do imóvel e financiar os outros 70%. A partir de setembro, aí não. Aí você tem que assinar e pagar 50% do valor do imóvel para conseguir esse empréstimo. A Caixa também divulgou números hoje do empréstimo imobiliário. Diz que esse ano já superou em 20% a quantidade de crédito se comparada com o ano passado, 2016. Até agora, a Caixa emprestou para o financiamento imobiliário 72 bilhões e 400 milhões de reais. E ainda tem disponível para emprestar em 2017 8 bilhões e 700 milhões de reais. O objetivo da Caixa é utilizar a maior parte desses recursos para financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que é destinado para famílias que têm renda de até R$ 4.000. Piotr. Muito obrigado, Maurício. E você se lembra da Operação Carne Fraca? No primeiro semestre deste ano, uma série de denúncias de corrupção envolvendo fiscais do Ministério da Agricultura gerou uma crise no setor que afetou enormemente as exportações do produto brasileiro. Depois de várias reuniões com países compradores, o Brasil superou aquele momento difícil e agora, no mês de outubro, voltou a ser mais um mês, o mês de outubro voltou a ser mais um mês de números positivos de venda de carne. Nós preparamos uma tela para mostrar esse crescimento, está ali, olha, vamos dar uma olhadinha ali. 144 mil toneladas foram vendidas agora em outubro e um aumento de quase 40% em relação a outubro do ano passado. Ou seja, está ali, 39,72%. Isso em volume. O faturamento foi de 605 milhões de dólares e um aumento de também quase 40%, 38,11% em relação, isso tudo em relação a outubro do ano passado. Quando a gente faz uma mensuração, quanto foi que cresceu essa venda de carne, agora de outubro com o mês passado foi de 6,74%. Ou seja, este ano tem sido positivo na recuperação da venda de carnes, de exportação de carne brasileira para o exterior. A gente está vendo aí, e aliás no ranking dos maiores exportadores, ou melhor, dos maiores importadores de carne do Brasil, destaque para Hong Kong, que comprou 67% mais este mês de outubro do que em outubro do ano passado. Hong Kong tem uma separação, tem uma certa independência da China, na verdade tem uma certa autonomia na independência da China, porque é exatamente a China o segundo lugar desses maiores importadores da carne brasileira. Falando em carne, mas agora sobre um outro ponto de vista, a JBS, que é um dos maiores frigoríficos do país, mas a JBS dos irmãos Batista aderiu ao Refis, o programa de parcelamento de dívidas com a União. A Vanessa Casarini está conosco na redação da TV Brasil em São Paulo e tem mais detalhes. Vanessa, boa noite. Boa noite a todos. Com isso, o grupo conseguiu economizar mais de R$1 bilhão. Isso para uma dívida que somada chega a 4 bilhões e 200 milhões, já incluindo aí eventuais reduções. São dívidas com INSS, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro líquido. As que se referem à Receita Federal vão ser pagas à vista, R$1 bilhão e 600 milhões. Já as de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vão ser quitadas em 145 parcelas, um total de R$1,5 bilhão. Com a adesão ao Refis, a JBS conseguiu reduções de 80% nos juros, 50% das multas e 100% dos encargos legais. No terceiro trimestre deste ano, a empresa teve perda de cerca de R$2 bilhões no lucro líquido, Piotr. Um estudo da Boa Vista SCPC mostra que a inadimplência do consumidor neste ano
teve queda importante, sobretudo nos números comparados com iguais períodos do ano passado. Apenas em um comparativo, na comparação mensal de outubro deste ano com o mês de setembro, houve aumento no índice de inadimplência, mas no geral há uma queda, e uma queda bastante importante, e isso evidentemente é mostra da recuperação da economia, recuperação do emprego, do poder de compra, ou seja, dos salários. Vamos dar uma olhadinha nesses números, que os números chamam bastante atenção. Os dados são do SCPC Boa Vista, e a gente tem aqui, olha, no ano, ou seja, de janeiro até o mês de outubro, nós tivemos essa queda aqui, olha, de 2,5%. Essa é a queda média. Detalhe que eu vou pegar um outro dado aqui que é bastante importante. Em outubro deste ano, eu fiz menção a isso, nós tivemos esse aumento de 5,1%, se comparado a setembro. Se eu tenho, na média, até outubro, uma queda de 2,5%, apesar, e esses dados já entram nessa média de outubro, né, porque o mês é exatamente o mesmo, esse aumento, nós tivemos uma recuperação de inadimplentes muito maior durante o ano, ou seja, na média 2,5%, embora tenha havido esse dado de outubro agora com uma elevação de 5,1%. Mas detalhe, se eu comparar outubro, esse outubro é com setembro deste ano, se eu comparar este mês de outubro com outubro do ano passado, nós tivemos uma queda na inadimplência extremamente importante, olha, de quase 10%, 9,9%, ou seja, quase 10% das pessoas, se comparado ao mesmo mês do ano passado, que conseguiram se recuperar, ou seja, que não entraram na inadimplência, que não ficaram inadimplentes, ou seja, conseguiram pagar suas contas em dia, sem atraso, ou sem que fosse levado o seu registro, seu CPF, para esse serviço de proteção ao consumidor, ou seja, não ficaram negativados. Isso quer dizer que nós teremos, neste final de ano, muito mais gente em condições de comprar a prazo, porque se o cidadão, se o consumidor está com o CPF negativado numa dessas centrais de crédito, evidentemente que não compra a prazo, tem que comprar à vista. E nós tivemos um aumento recente, a gente divulgou isso aqui na semana passada, um aumento nas compras a prazo também nesse último dia das crianças, ou seja, em outubro. Isso mostra que muita gente conseguiu voltar a comprar a prazo, ou seja, primeiramente, não está negativado, e segundo, tem perspectiva de continuar recebendo seu salário, ou seja, olha para a economia no longo prazo, e expectativa na economia, viver com expectativa positiva é tudo em economia. Na comparação com 12 meses, também um dado importante, caiu, está aqui, olha, 4% a inadimplência, ou seja, se comparado aos 12 meses anteriores também, levando em conta 2016. Ou seja, nessa mensuração, de novo, mais um dado que, se comparando este ano com o ano passado, comparando-se essa mera comparação, 2016 com 2017, a situação esse ano é extremamente melhor, porque nós tivemos um ano muito ruim em 2016, era uma consequência do ano ruim também de 2015. E tem um dado também importante nessa pesquisa que mostra que a maior parte, quase todas as regiões brasileiras tiveram queda de inadimplentes se comparado ao ano passado, também numa mensuração nos últimos 12 meses. A região Nordeste liderou com uma queda de 5,2% se comparado ao ano passado, olha, até aqui, olha, 5,2% de queda, eu vou colocar em azul, perdão, 5,2% de queda. Depois a região Sudeste com uma queda de quase 5% também, 4,8%. No Norte do país, 4,2%. E no Centro-Oeste, 2,7%. Detalhe, você viu ali na tela anterior que de janeiro a outubro deste ano caiu 2,5% a inadimplência. Esses dados, os dados são maiores porque, na verdade, nós estamos pegando nos últimos 12 meses. São dados, inclusive, do final de 2016, quando a gente começou a ter uma esperança de recuperação da economia, com mudança de governo e tudo mais. A região Norte também teve uma queda de 4,2%, o Centro-Oeste com 2,7%. E detalhe, só a região Sul que houve um aumento na inadimplência nesses últimos 12 meses, e mesmo assim é uma inadimplência depois da vírgula. Ou seja, nós tivemos, está aqui, esse é o dado, olha, 0,2% de aumento da inadimplência nos últimos 12 meses nessa comparação do SCPC, do Boa Vista SCPC. Ou seja, todos os dados de inadimplência a gente está vendo, embora ela ainda seja alta, embora o consumidor ainda lide com situações muito complicadas porque os juros ao consumidor são muito altos, ou seja, há a possibilidade de pessoas ficarem inadimplentes porque elas pagam juros estratosféricos cobrados pelas agências, sobretudo pelos bancos ou por qualquer agência de crédito que oferta, por exemplo, na loja, quando vai se comprar alguma coisa. Ou seja, paga-se muito, às vezes paga-se 2 vezes, 3 vezes o bem adquirido, porque os juros ao consumidor ainda são absurdos. Ontem a gente falava aqui, os juros no cartão de crédito, por exemplo, que é a modalidade de crédito mais usada pelo consumidor no país,
tem ainda taxas acima de 300% ao ano. Ou seja, você paga 100 de uma coisa, se você não pagar, no final do ano ela vale 400, são 300% a mais sobre o 100, portanto, R$400. Ou seja, uma coisa de R$1.000 vira 4.000 no final do ano, se você não fizer nenhum pagamento. Isso é exatamente a taxa de juros do cartão de crédito e eu estou pegando um 300%, na verdade é 330% em boa parte dos casos. Mas aqui nós tivemos, apesar disso tudo, com a recuperação dos salários, a recuperação do poder de compra e sobretudo com a recuperação dos empregos que traz salário, traz poder de compra, nós estamos falando exatamente sobre. O CAGED tem revelado mês a mês, o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Empregadas, que a gente fala sobretudo com geração de emprego com carteira assinada, tem tido saldo positivo há vários meses. E a gente está vendo também uma redução da desocupação que é medida pelo IBGE, que gera emprego informal, mas gera emprego, gera um novo emprego, uma nova possibilidade de voltar ao mercado de trabalho e com isso a gente começa a ter renda aqui. E essa renda a gente nota também está sendo revertida boa parte, não só para o consumo, mas para a recuperação da condição do consumidor. A gente está tendo menos inadimplentes, as pessoas estão honrando o seu pagamento. Se elas têm condições, elas honram. Evidentemente que em 2015, 2016, quando muita gente perdeu o emprego, ficou sem condições de pagar. A maior parte dos devedores que nós temos no país hoje, dos inadimplentes, a maior parte é vítima da situação econômica do país. Não foi porque deram um passo maior do que a perna, não. É gente que perdeu o emprego e não conseguiu pagar as contas do dia. Não é porque estava querendo comprar um bem de valor muito superior ao seu salário, não. Portanto, nós temos exatamente essa situação de melhora na inadimplência nesse quadro aí, nos dados divulgados pelo Boa Vista SCPC. Daqui a pouco nós voltamos aqui com o cenário econômico e os números do mercado financeiro logo depois do intervalo.